Eu sou o Alan, sou chefe, Fraternidade da Esperança, estou aqui em conjunto, nessa parceria do Evangelho com a Nona. E hoje a gente vai dar continuidade ao nosso Evangelho, na leitura do item 11, esquecimento do passado, ainda no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, né? Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre esquecimento do passado, né? Mônica vai lendo para a gente vai refletindo, não é isso, Mônica? Ei, esquecimento do passado. É em vão que se objeta o esquecimento como um obstáculo no sentido de que se possa aproveitar as experiências das existências anteriores. Se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso devia ser útil. Com efeito, essa lembrança teria graves inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos estranhamente ou exaltar o nosso orgulho, e por isso mesmo entravar o nosso livre-arbítrio. Em todos os casos, traria uma perturbação inevitável nas relações sociais. É isso. Pode comentar. Não, é porque Kardec ele já traz aqui, né? Ele já coloca aqui isso, porque é tão importante a gente lembrar, né, que Deus sabe de todas as coisas, né? E para cada um de nós, ele sabe o que é necessário, o que não é, né? Então ele já deixa bem claro aqui que se Deus julgou conveniente, né, lançar esse véu sobre o passado para nós, né, nas nossas existências, é porque ele entendeu que seria melhor para nós, para a gente poder passar nossa e seguir a nossa caminhada aí sem essas lembranças. A gente sabe que a gente traz no nosso inconsciente ali adormecido, né? Nós somos lembrados também pela espiritualidade que nos rege aqui, que nos acompanha, né, em desdobramento, no momento de descanso, dos nossos compromissos assumidos, né, dos nossos erros. E a gente sabe que tá tudo gravado, né, como se tivesse uma memória interna, né? Tanto que a gente traz, né? A gente traz aí tudo os medos, né, os anseios que a gente tem, às vezes a gente traz, né, dessas outras existências. Não tem como, né? Mas não é tão claro como poderia ser, né? A gente gostaria, sei lá, né? Sim. A gente vê aqui, né, pela leitura do Evangelho que você acabou de ler, que esse véu é colocado sobre nós, né, em determinados aspectos que aconteceram no passado, e ele dá duas razões muito coerentes para que isso seja feito, né? Primeiro que, em determinados casos, a gente poderia ser muito humilhado. Se a gente soubesse, né, o mal que fizemos ou o bem que deixamos de fazer, isso nos humilharia muito. Ficaríamos numa situação delicada com nossa própria consciência e atrapalharia o nosso livre-arbítrio, né? A gente passaria a amar determinada pessoa pelo fato de que temos o conhecimento que fizemos mal a ela e isso atrapalharia completamente o nosso livre-arbítrio. E também o outro lado da moeda, né? Também o fato de que talvez fôssemos um personagem importante, famoso, né, do passado, e então o orgulho nos atrapalharia o progresso, porque ficaríamos tão orgulhosos que tínhamos aqueles feitos, né, e não conseguiríamos lidar com isso de maneira saudável para a nossa evolução. Ficaríamos presos naquele momento e já nos consideraríamos melhor do que os outros, né? Então, de fato, as duas faces dessa moeda seriam entraves à evolução, tanto que aqui ele diz que acarretaria inevitável perturbação nas relações sociais, né? Isso aí. O espírito renasce frequentemente no mesmo meio em que viveu e se acha em relação com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes fez. Se o reconhecesse nelas,
as que odiou, talvez seu ódio se revelasse. Em todos os casos, seria humilhado diante daqueles que houvesse ofendido. Deus nos deu, para o nosso adiantamento, justamente o que nos é necessário e pode nos bastar. A voz da consciência e nossas tendências instintivas, e nos tira o que poderia nos prejudicar. É isso que eu falei, né? Tipo assim, da nossa consciência, né? E a gente traz, né, essas tendências, essas más inclinações, muitas das vezes, ou até o bem, né, que nós costumávamos fazer ali, a gente traz conosco, né? Sempre pensando na melhora, né? No evoluir, né? Sempre tentando ir para essa linha de melhorarmos, né? Se nós tivemos más tendências, né, em outra existência, agora tentar corrigir, né, para nós sermos melhor naquilo, né, um pouquinho melhor do que nós fomos, né? Não errar mais naqueles mesmos erros que a gente cometeu com os outros, né? Mas é tão forte que por mais que nós não lembramos, é tão forte que a gente tem antipatia, né, por algumas pessoas, é imediato, né? Nós temos empatia, né? Temos tanto amor por algumas pessoas que a gente conhece assim, e acontece que a gente já gosta daquela pessoa logo de início, né? Então é muito mais forte do que a gente pensa, né? A gente só não consegue ver e saber o que nós fizemos, mas a, aquilo que a gente viveu, vivenciou em outras existências, está tudo com a gente, né? Sim, são marcas no espírito imortal, né? Acompanha, né? Toda a nossa trajetória. E eu também achei que seria importante a gente falar que quando ele fala que o espírito renasce no mesmo meio que já viveu, né? Então é aquilo que a gente disse, foi dito no parágrafo anterior. Se, por acaso, o espírito teve problema com alguém, ele volta para aquele mesmo meio. Essa pessoa ela não vai estar longe, ela vai estar inserida no seu circuito ali, na convivência, no coletivo. Então, isso agravaria muito o processo do ódio, né? Então, por exemplo, você sabe que aquela pessoa te fez muito mal, te fez passar por uma dor tremenda. Qualquer movimento que aquela pessoa der já é motivo para que você pense, tá vendo, não mudou. Tá vendo? Continua a mesma pessoa, né? E não, tá todo mundo tentando melhorar. E quando a pessoa tenta melhorar e ela passa por esse julgamento dela atualmente, na própria encarnação vigente, já é difícil. Imagina uma reencarnação para trás, né? Ah, mas você tá usando isso contra mim? Isso tem tantos anos. Imagina falar, não, mas isso tem 4 reencarnações, você ainda está usando. Então seria isso, seria complicar demais as relações sociais, né? Então esse ódio, ele impediria os relacionamentos chegarem onde precisa, no amor fraterno universal, ele impediria, né? Porque não seria nem questão de livre-arbítrio, seria questão de ódio mesmo. Quando você fala, você tocou num ponto importante também, aqueles espíritos que a pessoa vê a outra e, nossa, meu santo não bateu com aquela ali. Né? Que é exatamente isso, essa repulsa, sobretudo em familiares, amigos, colegas, vizinhos, enfim, qualquer relacionamento, essa repulsa, meu santo não bateu onde está a pessoa, o infeliz às vezes não falou nada, ele só está ali, né? Às vezes é o jeito da pessoa. Simples, Hã? assim, o simples existir da pessoa já incomoda o outro. Já incomodou, né? E aí a desculpa é sempre essa, meu santo não bateu, né? E também o contrário, quando a pessoa ela tem uma impreensão de que já convive há tanto tempo com aquela outra, que faz parte do seu agrupamento familiar espiritual, que tem
Isso é muito bem explicado por Richard Simonetti, num livro chamado Não Pise na Bola, que é sobre almas gêmeas. A pessoa bate outra alma, nossa, mas essa pessoa eu conheço, eu gosto mais dela, meu Deus do céu. É isso. São espíritos afins que se reencontram, né? Então são duas faces também da mesma moeda. A repulsa instantânea e gratuita e também esse sentimento de reconhecimento da energia e tal. Então, isso por si só já é um grande separador, né, na nossa vida. Porque realmente tem tanta pessoa que depois se mostram pessoas boas, mas que de imediato você não conseguiu nem falar com ela. Aí você fala, ah, mas é porque aquela pessoa ela tem um jeito de metida, ela tem um jeito de antipático, você nem conversou com a pessoa, você não conhece as reais intenções, ela é uma pessoa boa, mas esse sentimento te afastou. Ou seja, só esse sentimento inconsciente, né, já afasta. Imagina então se você soubesse que, essa pessoa é porque do nada ela resolveu te maltratar, te machucar, enfim, te atrapalhou muito, por isso que você sente isso. Então, aí que você realmente falaria, ah, então tá justificado, eu tô certo, né? O jeito é nem olhar para essa pessoa. O jeito é aceitar. Mas seria muito mais difícil até aceitar esse tipo de convivência, porque tem hora que não tem como, né? A gente tentar desvencilhar, porque É, a gente é colocado no mesmo ciclo. Então, às vezes, é o seu patrão, é o seu pai, é o seu irmão, é seu filho. Então, assim, tem momentos que não dá para desvencilhar, é enfrentar. E esse enfrentamento é através do amor, né? Imagina uma mãe, e isso é muito comum, né? No Espiritismo a gente vê isso sendo muito comum, uma mãe que ela dá oportunidade a uma pessoa que fez mal a ela ao estar na Terra. E às vezes essa pessoa pediu por isso, houve um reencontro na espiritualidade, isso tudo foi acertado, um planejamento reencarnatório, né? E nada mais forte do que um laço materno para tentar juntar. Não estou dizendo que todo mãe e filha é assim, mas nesse exemplo, por exemplo, que eu estou dando, nada mais forte que um laço materno para juntar dois espíritos, né? Estão condicionados a esse amor tão grande e, quem sabe, ele pode abrandar esse relacionamento falido, né? Não é que vai acabar esse problema, né? Ele vai, às vezes, se estender pela encarnação toda, para outra encarnação, mas ele vai abrandar, ele vai diminuir aquela, vamos dizer assim, aquele ímpeto, né, mais forte. é. Como que é bom, né? Obrigado, Deus, por essa doutrina tão esclarecedora, porque a gente pensa assim, né? As pessoas que não conhecem, né? Que não têm essas informações ainda com elas, né? Deve ser muito difícil, né? Porque a gente vê, assim, o quanto é difícil uma convivência, né? Com as pessoas. Conviver é difícil, né? Então, a gente sabendo um pouquinho, tendo um pouquinho, assim, de esclarecimento sobre isso, já dá um alívio, assim, tem dia, mas tem dia que não, sabe? Tem dia que não. Mas parece que ajuda, né? Dá uma aliviada aí, se segura, porque você pediu, você É, pediu, pediu. é, Ai, e assim, Chico dizia isso, né? Viver é muito fácil, difícil é conviver. exatamente. Afinal de contas, cada um é um universo, né? Então, cada um tem as suas dores e as suas delícias, né? E nem sempre, como você falou, não é todo dia que você levanta com essa paciência, com essa resiliência. Tem dia que você não quer nem lembrar disso. Você fala assim, não sei de nada, quero nem saber. Mas infelizmente não tem jeito, né? Porque Ai, ai. o evangelho é aquilo, né? Não é retrógrado, né? Então, uma vez que você aprendeu, é só daí para frente, não tem como você fingir que não aprendeu. Continuar aqui. Ao nascer, o homem traz o que adquiriu. Nasce como se fez.
Cada existência é para ele como ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi. Ele é punido porque fez o mal e suas tendências más atuais são indício de que resta nele a corrigir. Sendo nisso que deve concentrar sua atenção, porque do que está completamente corrigido não lhe resta nenhum traço. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência que o adverte do que é bem ou mal. Ele dá a força para resistir às más tentações. Pode continuar? Você quer fazer algum? Então, eu só queria fazer um ponto sobre essa parte das atuais tendências, mas indicam o que resta corrigir. Então, mesmo que a gente não saiba, em totalidade, todo o mal que cometemos e os erros que carregamos e precisamos nos regenerar espiritualmente, é importante quando ele fala de tendências. Instintivamente, a gente sabe aonde que está precisando melhorar. Mesmo que não seja explícito, objetivo essa informação, no sentido de que, olha, você está aqui na Terra para corrigir a sua arrogância. Você vai ter que aprender a ser mais humilde. Não é objetivo dessa maneira, a gente não consegue se lembrar. Mas em determinado momento, a gente age com arrogância e logo adiante a gente se cobra. Olha, ali foi uma oportunidade, eu agi com mais humildade. E aí, quando a gente vai assistir uma palestra, quando a gente vai ler um livro e toca nesse ponto, olha a arrogância, geralmente onde é que está inflamado. E aí a gente, junto de nós mesmos, pensa, olha, eu acho que isso foi para mim, viu? Realmente. Inclusive, me lembrei dessa situação, daquela situação que eu poderia ter desenvolvido melhor a arrogância, a humildade. E quando a gente está num cenário que existem mais pessoas envolvidas, e aí aquela pessoa fala, ah, mas é o fulano então, porque o fulano é arrogante, aí a gente não suporta. Aí a gente, porque a vergonha, a humilhação, e saber lá no fundo que realmente a gente está meio que tentando melhorar isso, já está difícil, imagina com alguém apontando o dedo. Então, quer dizer, todos esses são indícios que, mesmo que não saibamos objetivamente onde precisamos melhorar, e até porque temos muito que melhorar, seria uma humilhação um espírito chegar para a gente e falar: olha, você tem que melhorar isso aqui. Ó. Pega uma lista, igual aqueles pergaminhos romanos, e não acaba de rolar papel para baixo. Mas a gente tem, instintivamente, como ele diz aqui, essas tendências. A gente sabe, né? Mesmo que subjetivo, a gente sabe onde é que a gente precisa melhorar e é só a gente que sabe, né? Não adianta o outro vir falar, porque no fundo do fundo a consciência apita, né? Certeza. O outro sabe, mas a gente é que sabe a hora, né? A gente é que sabe como é que tá lidando com aquele calo, né? A gente sabe a hora que vai começar a dar o start aí para essa mudança, né? Porque se muitos começam a falar, né? Principalmente a gente sabendo, e se muitos começam a falar, a gente vê que tá insuportável, né? O negócio, que a gente tem que mudar logo, porque senão todo mundo vai correr, né? Vai ficar sozinho. É, E a gente não quer ver, né? A gente não quer, a gente acha que aquilo ali já não faz mais parte de nós. Às vezes a gente acha isso. Por isso que, igual a gente estava falando, as pessoas às vezes falam para nós algumas coisas, mesmo a gente não achando que a gente é daquela forma, é bom a gente escutar, né? Porque às vezes com aquele simples toque a gente vai lembrar de algo que faça sentido, que realmente esteja incomodando, né? Ou que a gente às vezes achou que tivesse aprendido a melhorar ou superado aquilo ali e ainda não, né? Então, a gente ouvir com humildade aquilo que o outro está falando para nós, né? É importante, muito importante, porque sempre tem alguma coisinha. Igual você falou, a gente fica com vergonha.
E fica sim. mesmo. E aí, a gente, com essa vergonha, a gente às vezes ainda quer, aí quer dar patada, porque aquilo ali realmente é verdade. Aí é que mostra que é verdade, né? Machucou, né? Porque pisou no inflamado. Realmente, é necessário. A gente não pode simplesmente acatar tudo que é dito a nós, né? A gente tem que entender que as percepções externas nem sempre condizem integralmente com nós, mas eu acredito que a gente tem que avaliar a fonte, né? Da onde está vendo isso? É de alguém da minha confiança, do meu convívio, alguém que quer me ver bem, né? Acho que passando nesses estágios, a gente consegue, quem sabe, definir lá na frente, com humildade, nesse ponto que simplesmente falar que a pessoa está certa. Porque a pessoa falou daquilo, se ela falou que quer te ver bem, ela não precisa que você bata a palma pra ela e coloque ela no pedestal. Ela precisa que você melhore, que você se sinta bem. Então não precisa nem falar pra pessoa, simplesmente absorver, realmente, a pessoa falou aquilo, ela quer ver meu bem, quem sabe seja aí um caminho para mim melhorar, eu vou sofrer menos, eu vou evoluir. Então é importante, sim, isso aí. E é aquele negócio, aquele filtro, né? A gente coloca um filtro, né? E, É, e a gente, né, acha que nós, aquilo que vai nos fazer, né, enxergar de uma forma diferente e segue, né? é isso. Porque muitas pessoas convivem conosco, mas elas não sabem, assim, às vezes, nada do nosso coração, por exemplo. Ah, nossa, a Moni gosta de ler. Não sabia. Convivo com a. Exemplo, tá? Convivo com a Moni há 15 anos. Não sabia que a Moni gosta de ler. Tá, onde vai aqui tem livro, mas não sabia que a pessoa gosta de ler, entendeu? Algumas coisinhas simples assim, sabe? E que realmente as pessoas convivem com você e deixa passar batido, porque elas não prestam atenção em você, sabe? As pessoas, quando eu falo as pessoas, somos nós, viu, gente? Somos nós todos, incluindo eu, né? Não, Nós às vezes não olhamos para o lado, a gente não para observar a pessoa, a gente não dá atenção para uma pessoa que está aqui do nosso lado sempre. E aí você não vai saber se ela lê, o que, que ela gosta, o que, que ela não gosta, qual que é o tipo de filme que ela gosta, assim, coisas, né, corriqueiras que eu estou falando aqui, básicas, né? Mas é isso, porque a gente realmente passa uma vida e não conhece as pessoas, né? é verdade. De resto, esse esquecimento não ocorre senão durante a vida corporal. Reencarnação na vida espiritual, não, reentrando na vida espiritual, o espírito retoma as lembranças do passado. Isso não é, pois, senão uma interrupção momentânea, como a que ocorre na vida terrestre durante o sono, e que não impede de lembrar no dia seguinte o que se fez na véspera e nos dias precedentes. Posso falar aqui? Olha, A gente ficar de olho no relógio, falta 9 minutos. A gente gosta muito de Eu gosto muito de romance porque traz assim muito próximo para a nossa realidade, as histórias, né, que as pessoas já passaram, que às vezes somos até nós, né, nessas histórias aí, né? Mas ele fala aqui desse retoma, a gente retoma as memórias do passado, das outras existências, da existência na qual nós estávamos, né? Olha o quão importante é essa questão de nós esquecermos mesmo quando a gente reencarna, porque a gente vê espíritos que não conseguem se desvencilhar ali daquela existência, de muita dor, daquela dor, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de um livro que me tocou muito, que são espíritos que viveram na guerra, por exemplo, né? A gente não consegue mensurar aí o quanto que eles sofreram, né? Algumas pessoas sofreram, né? Os judeus, eles sofreram muito. Então, eles carregam aquela dor ali por séculos, né? Às vezes séculos para frente, que já estão há décadas sofrendo. Mas aquela dor ali daquela vida
é tão sufocante que eles não conseguem esquecer nem para perdoar aqueles que o fizeram mal, né? Para poder reencarnar novamente. Eles ficam presos naquilo, né? Então imagina se nós carregássemos nas lembranças algo desse tipo, né? Igual eu tinha falado aquela hora, a gente às vezes não consegue é, perdoar aqueles que estão convivendo com a gente assim por algum tempo, a gente fica emburrado, a gente fica chateado, né? Imagina tantas dores como essas que a gente carregasse, né, em nossas existências. A ideia Seria é muito. carregar. Hã? A ideia é carregar, né? Sim, com certeza. Com certeza carrega, né? Mas eu falo assim, se nós lembrássemos, né, que Ah, é seja verdade. É. minimamente assim essas dores, porque a gente já viveu tanta coisa, né? Que a gente nem tem ideia do que nós já passamos, né? Então, assim, às vezes cada algum detalhezinho que a gente soubesse atrapalharia muito mesmo, né? Com certeza. Até porque é, é sempre, é sempre uma oportunidade que a gente tem aqui na Terra, qualquer minuto que a gente tem é sempre uma oportunidade da gente tentar melhorar, né? E todas as vezes que a gente pensar que estamos na nossa melhor versão, e a gente sabe o tanto de erro que a gente tem, a gente imagina nas versões anteriores, quantos erros não tínhamos, né? Coisas que hoje a gente acha um absurdo, a ver alguém fazendo, já fizemos pior, né? Pois é. Então, é muito difícil lidar com essas informações, né? E avaliar que eu tenho que me perdoar para me continuar, né? Tanto nessa encarnação quanto em encarnações passadas. Então, acho que a gente sofreria muito, né? Sabendo objetivamente de tudo. A gente fala, eu, por exemplo, falo, até por experiência própria, eu como médium, tenho várias, né, situações de passado, nunca tive interesse, né? Mas a gente não manda nas informações que chegam, e às vezes a gente se pega pensando nisso. O quanto temos de oportunidade para melhorar perante o que já fomos. E se a gente não tiver a misericórdia divina para poder nos estender a mão e continuar, seria realmente muito pior. Então, essa encarnação, sobretudo que temos o Evangelho na mão, ela nos proporciona. Se você está tentando subir de degrau em degrau, é uma escada praticamente rolante, é só encostar aí. Não tem muita dificuldade no sentido de conhecimento, talvez no sentido de sofrimento exista, né? Mas no sentido de conhecimento, é uma escada muito segura para a gente pegar e, né? Acabou ele, foi? Não, ainda tem um pedacinho. Ah, tá. Pode falar. Porque eu estava perdido aqui. Não é apenas depois da morte que o espírito recobre as lembranças do passado. Eu já li essa. Não. Não, essa não Pode leu, não. que não as perde jamais, porque a experiência prova que na encarnação, durante o sono do corpo, quando goza de uma certa liberdade, o espírito tem consciência de seus atos anteriores. Ele sabe por que sofre, e que sofre justamente. A lembrança não se apaga senão durante a vida exterior de relação. Mas a falta de uma lembrança precisa poderia lhe ser penosa e prejudicar suas relações sociais. Ele aure novas forças nesses instantes de emancipação da alma e sabe aproveitá-las. É aquilo, né, que a gente falou, né, que eu falei no início, né, que a gente em desdobramento, né, reencontra, né, nossas almas queridas, né, que estão conosco, né, a gente é lembrado dos nossos
dos nossos, qual que é a palavra? Dos nossos compromissos firmados, mas a gente ainda lembra, né? Tem algumas pessoas que ficam com essa, igual você falou aí, que você é médium, né? A gente traz aí nos sonhos alguns instantes aí de consciência de algumas outras existências, de algumas passagens que a gente teve, né, com algumas pessoas, mas não é tudo, né? Provavelmente o que a gente lembra é o que pode ser lembrado, né? É o que Deus permitiu, né? Porque a gente sabe que tudo é permitido por Ele, né? Ainda mais em se tratando de uma coisa tão séria, né? Que é algo de desdobramento, de sono, né? Que a gente sabe de sonho, né? Que a gente sabe que não é algo que nós temos total domínio, né? Ainda mais de certas coisas, né? Então, o que a gente sabe, né? O que a gente não sabe, cabe ao Pai maior, né? Decidir e a nós aceitar, né? E quando ele fala no sonho, você falou nesses instantes de emancipação da alma, isso é muito importante, porque nesses instantes, às vezes a gente capta a essência, a gente talvez não se lembre objetivamente, mas a gente capta a essência e entende que, sei lá, me deu uma vontade de fazer algo, né? De ler um livro, de pensar, de refletir, né? Mesmo que a gente não consiga identificar objetivamente o que aconteceu, mas foi um breve instante de emancipação, da alma que permitiu que energias fossem renovadas, né? Essas energias aqui me deu vontade de melhorar, sinto uma nova oportunidade, sinto que devo fazer isso, não devo fazer aquilo. Então, isso é muito importante. Mesmo que breves, são momentos que fazem a diferença na nossa caminhada, né? Isso aí. Às vezes nos liberta de alguns traumas, né? Às vezes nos traz momentos de paz, né? Que a gente, igual você falou, a gente acorda com uma energia assim tão boa, né? De alguns desses momentos, né? E por isso que é tão bom, né? A gente estudar e entender aí, a conhecer a nós mesmos, né? Pra gente decifrar essas coisas e guardá-las, né? No nosso coração. É isso. Vamos finalizar, já deu 7 horas. Já, você vai fazer uma oração? Como é que vai ser a oração aí? Fiz nenhuma oração, mas a gente faz. Eu não programei nada, não, mas a gente. Então tá. Oh Deus, oh Deus. Quem sabe Tadinho. faz ao vivo. Hã? Quem sabe Quem ao sabe faz vivo. ao vivo. Muito bom, né? Faustão. Então vamos lá, né? Vamos elevar os nossos pensamentos, nos conectar com a espiritualidade que está sempre nos envolvendo com bons fluidos, emanando forças, energias positivas para a gente poder continuar a nossa jornada. Queremos agradecer pela oportunidade em estarmos aqui mais uma noite, mais uma segunda-feira, fazendo esse evangelho, algo que nós propomos aqui a fazer, né? E graças a Deus, mesmo em tantos imprevistos, a gente tem conseguido de uma forma ou de outra. Então a gente é prova de que a espiritualidade está sempre ao nosso lado, nos iluminando para que a gente possa fazer, né? Semear essas sementinhas aí de luz que a gente tenta estender aos nossos amigos, aos próximos, né? E que Deus nos abençoe a nossa semana. Hoje é um dia importante, é um dia de tratamento para nós, né? E que Ele possa estar em nosso coração, nos nossos pensamentos, no nosso lar e sempre conosco nessa energia boa, maravilhosa que Deus nos propõe, né? E que cabe a nós escutar e fazer a nossa parte. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Muito bonita a sua oração, né? Ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo. Muito bem, viu? A gente entende que as orações mais bonitas vêm do nosso sentimento, né? Então, temos em paz com amor e amor em Jesus. Até a próxima. Que assim seja. Até a próxima. Fica com Deus. Que assim seja.